Fala pessoal, tudo bom? O professor Silvio aqui com vocês aqui na aula de hoje para falar um pouco sobre informática, para a gente resolver algumas questões de informática, né? Então, para você que não assistiu a aula de ontem, só falando que ela ainda está disponível, então assista a aula de ontem, extremamente importante para você, para sua preparação. Então aqui a gente da Odon, nós da Odon temos uma preocupação em relação à questão das matérias básicas, da importância de você sempre estar resolvendo questões, né, das matérias básicas, porque muita gente fica às vezes focada nas matérias, nas principais ou nas matérias só nas específicas, óbvio que elas também são importantes, mas também as matérias básicas, né, elas vão te ajudar na sua classificação da prova. Então essa importância que a gente fala de você ter uma boa base de teoria e principalmente a questão da prática de conhecer a sua banca. Eu sempre digo o seguinte, a questão de você falar o mesmo idioma que a sua banca. E como que você faz isso? Resolvendo questões da banca. Então, você resolvendo questões, você vai saber exatamente aquilo que a banca está pedindo e focar naqueles temas importantes, para não ficar gastando energia com um assunto que de repente não é foco da sua banca, tá bom? Então eu, professor Silvio, mais o professor Alan e o professor Juliano hoje vamos estar com vocês aqui resolvendo algumas questões, beleza? E aí eu vou começar já aqui resolvendo as minhas questões para depois, né, poder chamar aí o professor Juliano que vem depois de mim, legal? Então vamos lá, vamos começar aqui os trabalhos. Vamos lá. Então vamos falar da primeira questão, coloquei a banca aqui e estou resolvendo com vocês questões, todas que foram questões de 2024, então coisa bem atualizada, questões que caíram, tá? Agora em 2024, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, né? Uma questão aqui sobre hardware, ela fala o seguinte, o componente de hardware de computador responsável pelo processamento de dados buscando a execução de instruções. Pessoal, quando fala aqui, ó, execução de instruções, extremamente importante, tá? Apesar que aqui já falou processamento de dados, ficou fácil, mas lembra, o papel do processador, tá, da CPU, da unidade central de processamento, é a execução das tarefas e instruções. Então, quando a banca traz a questão, né, vamos supor que ela não falasse responsável pela execução de instruções. Legal? Não trouxe a parte de processamento de dados, mas falando responsável pela execução de instruções. Então a gente também falaria, tá, sobre a CPU. Porque o papel da memória RAM, por exemplo, o papel da memória RAM é armazenar as instruções que estão em execução. Não é executar, ela vai armazenar. Legal? Então o papel da memória RAM vai armazenar os programas e instruções que estão em execução, legal? O processador, no caso, ele executa as informações que estão na memória RAM, tá? O HD, ele também vai falar somente em armazenamento. Então o HD não vai falar em execução, só armazenamento de dados. A placa-mãe, ela vai falar no processo, no caso aqui, de contemplar todos os itens de hardware. E o barramento, tá? Pode ser lido também como um slot, por exemplo, né, poderia aparecer. O barramento ele pode ser interno, a gente chamaria de slot, que seria como um encaixe, e esse barramento poderia ser externo, então que seria, por exemplo, uma porta USB, uma porta de PS/2, que é para teclado e mouse, tá bom? Então os barramentos eles podem ser internos ou externos, que também é uma forma de comunicação. Mas como está falando ali duas informações, processamento e execução das instruções, né, a palavra execução é o que traz aqui pra gente sobre CPU, sobre processador. Beleza? Muito bem. Vamos lá para a questão de número 2 aqui da banca Selecom. Questão de número 2 ali traz uma planilha do Excel pra gente, né? Uma planilha que está rodando aqui no Windows 10, isso aqui é irrelevante. O importante é a gente saber que a gente está falando da ferramenta Excel. Essa é a parte mais importante. E aí ela trouxe para nós dois procedimentos. Então isso é uma característica da banca como Selecom e Deccan também traz essa característica, né? Onde ele traz os procedimentos e você tem que resolver o que ele está pedindo ali. Vamos dar uma olhada então no procedimento número 1, que diz ali, ó. Em D4 foi inserida uma fórmula que adiciona exclusivamente os números mostrados em A2 e D2. Perceba o seguinte, ele falou aqui, ó, exclusivamente em A2 e D2. Veja que quando a gente fala adiciona, a Selecom quando diz adiciona, ela está usando, no caso, a função soma, tá? Quando a Selecom fala adiciona, ela está usando a função soma. Legal? Beleza.
Outro ponto importante. Ele falou A2 e E2. Nós sabemos que dentro do Excel eu tenho dois símbolos que são importantes. Eu tenho o símbolo dos dois pontos. Legal, colocar aqui. E eu tenho o símbolo do ponto e vírgula. Os dois pontos, que quer dizer até. Até. E o ponto e vírgula, que quer dizer e. Legal? Nesse caso, se a banca falasse assim, ó, mostrados nas células A2 a D2, seria os dois pontos. Porque ele não fala até, a banca não vai usar esse termo até, ela vai falar de A2 a D2, quer dizer, de A2 até D2. Aí seriam os dois pontos. Como ela falou A2 e A2 exclusivamente, então ela está falando que aqui na fórmula é o ponto e vírgula. Legal? Então o intervalo que ela está falando aqui é esse aqui, ó. Foi usado, ó, só o intervalo. Foi usado na célula A2, ponto e vírgula, D2. Tudo bem? Então já sei que dentro do intervalo na função vai ser dessa forma aqui, tá? Se eu fosse no gabarito já ficaria bem mais fácil lá. Mas vou deixar para depois. Mas só um detalhe. Se eu olhar aqui, ó, dentro da banca, tá? Se eu vir aqui, ó, vamos ver, ó. Todas aqui nas alternativas já tem função de soma. E como eu falei que ele usou o ponto e vírgula e ao invés usou o ponto e vírgula, né, que é o e ao invés dos dois pontos, eu sei que ó, na letra B, ponto e vírgula aqui, ó, e na letra D, A2 aqui também, ponto e vírgula. Ó como já fica fácil, ó. Eu já elimino duas alternativas aqui, ó, a letra A e a letra C. De cara a gente já pode eliminar as duas por causa da informação que ele me deu, tá bom? Agora vamos de novo voltar aqui para o segundo procedimento. O segundo procedimento ele diz aqui, ó, em D6 foi inserida uma fórmula, que é a função C. E junto ali ainda tem uma função mod. Então veja que eu vou ter que saber duas funções para resolver essa alternativa aqui. Então ela pegou um pouquinho mais pesado ali, mas tranquilo. Vamos lá primeiro relembrar no caso, sobre a função C. A função C, que é uma função de 3 posições. Então, qual que é a estrutura da função C? Deixa eu colocar uma caixinha de texto aqui, tá? A estrutura. Deixa eu só baixar a minha tela aqui. Vamos lá. Qual que é a estrutura da função C? A função C é igual, função C, ela vai trazer uma condição, ponto e vírgula verdade, ponto e vírgula falso. Então, perceba, ela vai analisar uma condição. Se essa condição for verdadeira, a sua resposta vai estar na posição do verdade. Se a sua condição for falsa, a sua resposta vai estar na condição do falso. Para eu saber se é verdadeiro ou falso, você sempre vai precisar primeiro julgar a condição, para você saber se você vai buscar a sua resposta na posição do verdade ou na posição do falso. Se eu olhar isso aqui, ele está falando para mim, ó, vou separar em 3 cores aqui, ó. Ele está falando que a função mod D4, ponto e vírgula 2 é igual a 1. Então, essa primeira parte que está em amarelo é a parte da condição. Depois, eu sei que a segunda parte ali, no norte, o norte está na posição que é azul, que é o verdade. E o sul está na posição do falso, que é o verde. Então, o que vai acontecer? Se o resultado de mod da função for igual a 1, quer dizer que a condição é verdadeiro, então a resposta vai ser norte. Se a resposta de mod trouxer qualquer outro valor que não seja 1, então a condição será falsa e a resposta vai ser sul. Então, para isso, né, você tem que, no caso, resolver a condição aqui. O que é a função mod? A função mod, ela traz como resposta o resto da divisão. A função mod sempre traz como resposta o resto da divisão. Então você tem ali, ó, mod, que é D4. Quem é D4? Ó, coluna D, linha 4. Opa, aqui, ó, linha 4. D4 aqui, ó, o valor é 36, tá? Valor 36. Então vamos lá. Então, mod D4 é 36, ponto e vírgula 2. Ponto e vírgula 2. Beleza, é isso que está lá. Só peguei o valor de D4, vi ali que é 36 e modifiquei.
Mod é sempre o seguinte, é esse o primeiro dividido pelo segundo. É sempre isso, ó, até para você entender. Sempre vai ter um ponto e vírgula outro. Sempre dois itens ali, né? Tem D4, que vale 36, ponto e vírgula 2. Sempre é, no caso, um número dividido pelo outro. É isso, um número dividido pelo outro. Então, D4 dividido por 2 é 18, né? 18. 18? Isso. 18 vezes 2 é 36. 36. 36 menos 36, resto zero. Então perceba, o resultado dessa função é 18, né? O do mod? Não. O resultado que o mod traz é esse aqui, ó, é o resto da divisão, tá? É o resto da divisão. Então essa função, ela deu resto zero. Esse mod aqui deu resto zero. Zero é igual a 1, que ele falou aqui, verdadeiro ou falso? Falso, porque zero não é igual a 1, né? Essa é a posição do verdade. Essa é a posição do falso, que nem eu mostrei ali na teoria. Então, falso, a resposta vai ser sul, né? Porque sul está na posição do falso. Então, o mod traz o resto da divisão. Tudo bem? É o primeiro resto que der ali, né? 18 vezes 2 é 36. 36 menos 36, resto zero. Então, uma divisão que traz o resto zero. Então, a resposta da função C é sul. Então, letra, né? Lembra que a gente falou, letra B traz a resposta norte, e letra D traz a resposta sul, então gabarito letra D. Legal? Então é a soma de A2 e D2 e aquela função lá da função C trouxe a resposta sul. Legal? Então perceba que ali eu tive que resolver duas funções. Então, sempre que tiver a função C, eu vou analisar a condição e a condição vai me apontar onde está a resposta que eu quero, né? Sempre a condição ela vai me apontar para onde está a resposta. Então não confunda, por exemplo, aqui, né, até complementando aqui o nosso estudo, né, três funções que são importantes você saiba. Por exemplo, a gente sabe da função média, que média é a média aritmética dos números, né? Tem a função med, que costuma cair, que aqui é mediana, e vocês viram aqui a função mod, que traz o resto da divisão. Então são três funções com recursos diferentes. Se a questão falasse média aritmética, ou trouxesse lá ao invés do mod média, eu faria média aritmética dos números, que é somar e dividir. Se fosse média, é número mediano, número do meio, e mod que traz o resto da divisão. Então eu trago essas três, por quê? Porque quando cai essas três, existe uma certa confusão. Então lembrar que dentro do Excel, cada função tem um nome específico, cada função tem um nome único. Legal? Eles não têm variações. Então, média, ou melhor, MED não é a abreviação de média. Ok? Muito bem. Vamos lá, então, agora para a questão número 3, da banca FGV. Questão número 3 na tela aqui, só posicionar aí. Questão número 3 diz o seguinte ali, ó. Considere as seguintes assertivas sobre os tipos de arquivos e suas extensões no Microsoft Windows. Silvio, o que é extensões? Extensões é o que vai dizer de que tipo é um determinado arquivo. Então, quando você talvez já ouviu falar muito do arquivo MP3. Quando você ouve falar do arquivo MP3, você sabe que é um arquivo de áudio. Porque todo arquivo, né, de computador, ele vai ter o nome, ponto, o nome, ponto, a extensão dele. Então, todo arquivo vai ter nome, ponto e extensão. Então, a extensão MP3, por exemplo, é de áudio. Talvez você, né, já conheça também a extensão .jpg. Ah, se o JPG é de foto, imagem no caso, né? JPG é imagem. Se eu falar para você, por exemplo, a extensão .docx. DocX. Ah, DocX é do Word, esse aí eu conheço, DocX é do Word. Então a extensão vai dizer de que tipo é aquele arquivo. E o item 1, por exemplo, ele diz o seguinte aqui, ó, o item 1. Ele fala que se eu trocar a extensão de um trocar a extensão de um arquivo faz automaticamente uma conversão do conteúdo do arquivo de seu formato antigo para o formato novo. Então imagina o seguinte, olha isso aqui que ele está falando. Imagina o seguinte, imagina você tem um arquivo que tem lá, sei lá, seu arquivo tcc.docx, que é do Word. Legal? O nome do arquivo é tcc, você colocou o nome lá, .docx. Aí eu vou lá no arquivo, né, vou renomear ele, apago o docx e ponho xlsx, que é do Excel. Quando eu confirmo isso aqui, essa mudança, automaticamente aquele arquivo que é do Word, ele vai virar do Excel? Não, né, porque o arquivo foi construído no Word.
Então ele falou que ele faz, né, se você pegar um arquivo que é de foto, converter, sei lá, para Photoshop, que é PSD, se não me engano é isso, PSD do Photoshop, ele vai converter automaticamente? Não, pessoal, não vai converter automaticamente, tá? Então toma cuidado isso aí, que essa conversão não é automática. Claro que alguns programas, eles já leem determinados tipos de arquivos. Então, por exemplo, o Word, ele lê o docx, né, que é o arquivo que é o padrão dele, ele lê arquivo .txt, mas o arquivo foi criado no bloco de notas. O RTF, que é do WordPad, cai bastante também, RTF. Opa, é RTF, que é do WordPad, que é um programa de textos do Windows, né? O Word, por exemplo, ele lê todos esses arquivos aqui e outros também, mas eles foram criados nos programas nativos ali, tá? O Word, na hora de salvar, você pode salvar com algumas extensões, por exemplo, a TXT. Só que essa conversão automática é o que torna esse item aqui falso, errado. Item 2. A extensão .csv, o programa que cria o CSV é o Excel, tá? Só para saber. É o Excel. Excel é que você, na hora de salvar, em vez de você salvar como XLSX, você pode salvar como Excel. Representa um arquivo de valores separados por vírgula, tá? Verdadeiro. CSV é um tipo de planilha que você pode criar para dados, para você poder usar em programas específicos aí, como lista de clientes, por exemplo, e aí você pode separar os valores, por exemplo, nome, endereço, CPF, sabe, essas coisas assim, por vírgulas, e ele vai entender que cada vírgula separa um campo do outro, tá? Ali direto. Então, verdadeiro aí, CSV. Item 3. Um arquivo com extensão, né, .exe é um programa que pode ser executado no sistema operacional Microsoft Windows. A extensão .exe é a extensão executável. Todo arquivo de programa utiliza o exe e o Windows executa eles normalmente. Então, verdadeiro, item 2 também. Então, correto mesmo aqui, pessoal, o item 2 e o item 3, gabarito letra D. Gabarito letra D, muito bom. Vamos lá para a questão número 4, da banca IVIN. Os comandos de teclados que permitem... Vou botar aqui mais... Aí. Os comandos de teclado que permitem, por meio do mesmo, ativar as funções de alinhamento à esquerda, centralizado, direita, justificado, na mesma ordem, né, apresentada do Microsoft Word 2019. Não só do 2019, essa ordem lá desde os Word mais antigos, desde o Word 97, é essa mesma ordem. O alinhamento à esquerda, né? O alinhamento, o alinhamento à esquerda, o alinhamento centralizado, o alinhamento à direita e o alinhamento justificado. Só que tomar cuidado, né? Porque não são as letras dos atalhos. Ele quer saber agora, pelo teclado, quais são os atalhos de teclado que vão, né, utilizar esses alinhamentos aí. O mais fácil aqui é o alinhamento justificado, que é o Ctrl J. Ctrl J é alinhamento justificado. Então o último aqui é o mais fácil aqui de lembrar porque é a mesma letra do nome. Agora os outros eu vou até apagar aqui para você não confundir, tá? Então vamos lá. O alinhamento à esquerda é o Ctrl Q. Alinhamento à esquerda, Ctrl Q. Alinhamento centralizado é o Ctrl E. E o alinhamento à direita é o Ctrl G, tá? Ctrl G. Então você tenta lembrar o seguinte, né? O alinhamento à esquerda, o Q de esquerda. E no Ctrl G de right, right é R-I-G-H-T, né? É direita em inglês, né? Então tentar lembrar, né? Fazer essa assimilação ali para ver se facilita para você lembrar destes alinhamentos aí na hora da sua prova, tá bom? Então Ctrl G aí é essa questão. E aí a importância, eu falo para vocês o seguinte, a questão sobre atalhos, sempre importante é assim, algumas bancas têm o costume de cobrar mais atalhos. É difícil assim as bancas maiores cobrarem todos os atalhos de alinhamento. Alguns costumam cair com mais frequência. Por exemplo, o atalho centralizado, né, e o atalho justificado. Eles aparecem com mais frequência. Isso aqui não é todas as bancas que cobram, pedindo todos os atalhos ali, por exemplo, em relação aos atalhos, todos os atalhos de alinhamento. E atalhos do Word, e aí vai de uma característica da banca e a importância de você resolver questões. Porque eu vejo às vezes muitos alunos preocupados ali em ficar decorando e decorando listas de atalhos, e os atalhos que uma determinada banca pede são basicamente sempre os mesmos, ou ficam em torno de alguns atalhos principais ali.
E aí você fica olhando listas e listas aí por aí de inúmeros atalhos e querendo decorar atalho que não que não cai na prova. Isso é o quê? Isso é falta de conhecer a banca que você está resolvendo as questões. Por isso que a gente está aqui nessa aula hoje, essa importância de falar para vocês sobre essa questão da resolução de questões, né? Na resolução de questões aí, e principalmente nós aqui da Odon, aqui com a nova plataforma de resolução de questões, trazendo para vocês esse direcionamento, para que você conheça exatamente a banca, saiba exatamente como que ela cobra, tá bom? Beleza? Vamos lá, mais uma questãozinha aqui. Vamos lá para mais uma questão. Questão número 5. Sobre a função da Avança SP, né? Função responder, né? Dentro do Microsoft Outlook, dentro do e-mail, né? O que é incorreto, o que se afirma, né? O que está incorreto sobre o que está se afirmando aí, legal? Beleza? Então, item 1. Ó, por exemplo, então responder. Você mandou um e-mail para mim e eu cliquei em responder, para responder para você. Se eu responder, ele fala o seguinte: o anexo será mantido na mensagem. Olha, se você mandou um e-mail para mim com anexo, faz sentido eu responder para você essa mensagem com o anexo de novo? Não, né? Então, falso, porque o anexo ele não vai na mensagem, tá? Não vai automático. Não será mantido, né? Item 2. O campo para deverá ser preenchido. Não, pessoal, o campo para não deverá. Eu posso usar o campo com cópia ou, por exemplo, só o com cópia oculta, né? Então, falso item 2 também. Ele não é que ele deverá, não é obrigatório. Posso usar só o campo cópia oculta, por exemplo. Item 3. A mensagem de resposta será enviada apenas para o remetente original. Sim, se você mandou uma mensagem para mim, a de resposta ela só vai para uma pessoa, não é o responder a todos, é o responder, ou seja, só para quem me mandou, ou seja, só para o remetente. Verdadeiro este item aqui. Opa, verdadeiro esse item aqui. Item 4. O campo assunto não será preenchido automaticamente. O campo 4 é... O campo assunto não será preenchido automaticamente. Não será preenchido... Não será... ele vai mandar, na verdade, no Outlook, ele vai te dar a mensagem lá e vai mandar sem assunto, né? Ele vai preencher, na verdade, com informação sem assunto, né? Ele não vai ficar... Vai ficar preenchido, só que vai ficar com a informação sem assunto. Então, falso aqui. E o item 5 é o texto original do remetente. Ah, não, perdão. Ele está falando do recurso responder aqui, né? Não está falando do e-mail novo, está falando do recurso responder. Então, o campo assunto será preenchido automático, que ele vai resposta ao assunto que você colocou para mim, tá certo? Olha, eu confundindo aqui, né? Eu tava viajando já. E o item 5 é: o texto original do remetente não será mantido. Falso também, porque vai ser mantido sim. Tá? Ele vai ficar o histórico do texto até para saber ali o que se fala, é importante ali, tá bom? Então o falso é o item 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4, 1, 2, 4 e 5. Gabarito letra C. Tá? Esse do assunto, eu tava ali, né, imaginando, na verdade o assunto não é num e-mail novo, o assunto não é preenchido automaticamente, né, no e-mail novo, mas é no e-mail de resposta. Lembrar que ele tá falando do item de resposta ali, eu já tava confundido. E isso serve, ele tá falando do Outlook, mas se fosse, por exemplo, sobre o Gmail, por exemplo, seria a mesma coisa. Tá? Sobre o Gmail, ele falaria a mesma coisa. Ele também iria a questão de resposta do e-mail, o conteúdo da mensagem do remetente que me manda a mensagem também continuaria preenchido, tá? Todos esses pontos aí, beleza? Vamos lá então agora para a nossa última questão aqui do Instituto Consuplan, que diz o seguinte. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Vamos lá. Instituto Consuplan. O protocolo na comunicação de dados é um conjunto de regras que controla a comunicação entre dois computadores. Para que ela ocorra de forma eficiente e sem erros, que deverão ser detectados e tratados. Sobre protocolos de comunicação de dados, analisa as afirmativas a seguir. Então ele está falando aqui sobre os protocolos, legal. E aí, pelo jeito, ele quer saber, né, o que correto afirmar, né? Porque não, às vezes ele pede o incorreto, mas o que é correto afirmar?
Então vamos lá, quais informações dos protocolos ele está trazendo de maneira correta. Item 1 está falando aqui do protocolo TCP. É um protocolo orientado à conexão, ou seja, antes do intercâmbio de dados entre os computadores iniciar, eles são obrigados a estabelecer uma conexão entre eles, certo? Que se encerra no final da transmissão. Inclusive o TCP é o protocolo que garante a entrega dos dados, porque ele gera a conexão com o destino e aí ele verifica se a informação que foi enviada para ele chegou de forma completa. Então, verdadeiro aqui o item 1. Item 2, esse protocolo FTP muito cobrado aí, muito cobrado. Vamos ver o que está falando o item 2. Diz que o File Transfer Protocol permite a transferência de arquivos entre servidores utilizando hiperlinks, né, que são links de documentos. Verdadeiro, galera. Sempre que trouxer aqui, ó, transferência de arquivos, falando do protocolo FTP, transferência de arquivos, tá falando, né, ou melhor, trouxer a palavra arquivos, está falando do protocolo FTP. Então, uma questão sobre o protocolo que fala ali transferência de arquivos, está falando do protocolo FTP. Legal? Então, o item 2 está correto. Vamos lá. Vamos lá aqui. FTP, transferência de arquivos entre servidores utilizando hiperlinks. Opa, não, peraí. Até aqui, na verdade. Vamos, só um detalhe aqui, ó. Até aqui, na verdade, está correto, tá? Até aqui está correto. Entre servidores. Ou melhor, até aqui não, até aqui, ó. Entre servidores, tá? Utilizando entre hiperlinks, que são links entre documentos, tá? Que são links entre documentos. Isso aqui é informação extra que não está correta. Poderia considerar, tá? Porque pode ser utilizando links, mas basicamente o FTP é transferência de arquivos. Isso aqui é informação extra a mais. Isso aqui, tá? É informação a mais. Por quê? O processo do FTP sim é transferência de arquivos entre servidores. Ok. Mas utilizando hiperlinks? Não necessariamente, tá? Não necessariamente utilizando. Eu posso utilizar, por exemplo, existem programas de FTP, programas que transferem arquivos e não é através de hiperlinks, tá? Então aqui ele está afirmando que é utilizando hiperlinks. Se ele falasse também possível e tudo mais, aí beleza. Mas eu posso usar programas que vão transferir arquivos para servidores de internet, por exemplo, tá? Então isso aqui, na verdade, eu não consideraria então como verdadeiro. Então essa última frase deixa falso. Mas até aqui, ó, isso aqui da informação tá verdadeiro, tá? Essa parte aqui é verdadeira. Legal? Isso aqui é verdadeiro. Então aqui eu vou considerar esse gabarito aqui falso. Vamos lá para o item 3. Vamos lá, item 3 na tela. Endereço IP, né, o Internet Protocol, é o endereço lógico de um nó na rede, né, de um computador. É um identificador numérico atribuído a cada dispositivo em uma rede IP. Quando ele diz cada dispositivo, pode ser um computador, um celular, um tablet, um videogame, uma TV, qualquer um desses dispositivos, por exemplo. Então o IP é a identificação daquele dispositivo na rede. É o IP que identifica, por exemplo, eu tenho meu celular, eu estou na rede, eu tenho endereço IP. Eu estou no meu computador aqui, eu tenho endereço IP. Se você está jogando um videogame lá que está conectado na rede, tem um endereço IP. E ele é um endereço lógico, tá? Porque quando fala do endereço MAC, o MAC address, tá? O MAC address, que é o endereço da placa de rede, aí é o endereço físico, mas o IP é considerado um endereço lógico. E o item 4, o protocolo HTTPS, né, que é o Hypertext Transfer Protocol Secure, utiliza criptografia para garantir a segurança na transmissão de dados pela web. A gente tem o protocolo HTTP, que é um protocolo também para acessar as páginas de internet, só que esse protocolo não traz segurança dentro do processo, e a gente tem o HTTPS, que é o protocolo que vai utilizar a criptografia. O que é criptografia? Criptografia é, no caso, o acesso a... Criptografia é o acesso é a informação, podemos dizer assim, melhor, uma forma simples. A criptografia é a proteção dos dados. São os dados inteligíveis, né, que não são legíveis para um terceiro que não faz parte da comunicação. Aí fica mais fácil. Então a criptografia é a proteção dos dados. E o protocolo HTTPS é o protocolo que vai fazer essa
proteção dos dados aí, tudo bem? Então, quando a gente faz acessa um e-mail, faz uma transação bancária através de um site, acessa os dados do banco, tudo mais. Legal? Então, correto aqui, tirando essa questão número 2, que esse item 2 até poderia ser certo, mas como ele não falou aqui talvez, uma das formas aqui, a gente vai considerar falso. Então, correto aqui o item 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, 1, 3 e 4, gabarito letra D. Tá bom? Gabarito letra D. Então, dessa forma aí a gente finaliza, tá? Finaliza a questão aí da nossa resolução de questões. Espero que tenham gostado aí das questões, espero que tenha, né, contribuído aí com o estudo de vocês para aumentar esse repertório de vocês. E agora vocês vão ficar aí com o professor Juliano e eu espero vocês aí em uma próxima aula. Vai lá, professor, manda bala e até a próxima, galera. Valeu! Muito bem, pessoal, agora comigo. Mas antes, deixa eu agradecer ao professor Silvio. Pô, que show de bola. Top demais. E vocês viram? Perceberam a importância de resolver questões? Cara, eu achei excelente as explicações que o professor fez. Mas agora é aqui comigo. Chegou a minha vez. Emanados de luz, sejam bem-vindos à parte de língua portuguesa. Isso aí, certo? Então eu vou trazer algumas questões aqui. Algumas questões, né? Alguns assuntos bem conhecidos aí da maioria dos concurseiros. E já vamos adiantando. Não se esqueçam, galera, não se esqueçam da inauguração da nossa plataforma da Udom Questões. 6 de agosto. Beleza? Pô, top demais. Então, deixa eu colocar aqui em evidência. Se liga nessa. Abrem-se as cortinas e vamos para a nossa resolução. Galera, questão de crase, questão clássica praticamente em todas as bancas. Pode mudar o jeito, o estilo de perguntar, mas a matéria em si da crase, ela vai estar lá, certo? Na tua prova. A maioria das bancas, a verdade é que a maioria das bancas faz assim, ó, como está aí na nossa tela, turma, nessa questão que eu trouxe de nível superior. Perfeito? Vejam só, emanados de luz, para que a gente possa resolver essa questão, tá? É aquela velha dica. Vai estar lá no Udom também questões, as dicas, as explicações. Eu vou mostrar agora na próxima tela como é que vai ficar lá. Uma coisa bem clara e objetiva, que eu acho que ajuda demais, né? O aluno resolve e ali, logo após a questão, vem a explicação do professor, certo? Ou das matérias básicas ou das específicas, que ajuda a entender, principalmente para aquele emanado que errou a questão. Bom, vamos lá, galera. Olha só, o que a gente faz de modo prático para resolver essa questão? A gente faz isso aqui, ó. Circula a primeira palavra de cada lacuna. Beleza? Por quê? Porque a gente vai em busca, sabe do quê? Do substantivo feminino. Emanado, sem substantivo feminino, ninguém faz nada. Fechou? Sem substantivo feminino, ninguém faz nada. E olha ali na primeira o que aparece, ó. Se liga nessa. Aparece um pronome demonstrativo. Ó. Pronome demonstrativo. Fechou? Então, nem esquenta. Porque para pensar em crase, turma, para pensar em crase, só quando tiver substantivo feminino e tu puder trocar, ó, para confirmar a preposição. Então, qualquer lacuna dada por todas essas bancas aí, que a gente vai gabaritar, certo? Der qualquer estrutura que não seja substantivo feminino, já era, não fecha. E aí, ó, logicamente, olha que maravilha, já cai em 3. Ó, sempre que sobrarem 2, a gente equipara, a gente compara, a gente vê as respostas iguais, já sabe que aqui vai crase. Ó, se estendem as mais variadas áreas, ó, aos mais variados lugares. Beleza, turma? Professor, e se eu não souber o masculino? Turma, não precisa ser exatamente o masculino exato. Por exemplo, professora, professor, diretora, diretor. Troca, certo? Por um masculino, homem, cachorro, porque qualquer um vai funcionar. Porque o que interessa é o que acontece na frente da estrutura. E aí, na última aqui da nossa primeira questão, certo, turma? Só para vocês terem uma ideia de
como vai ficar essa plataforma da Udon Questões. Tu tá louco. Esse cada, se liga, ele é um pronome, só que indefinido. E aí, turma, impossibilita qualquer uso da crase. Por isso, questão número 1 aqui, na nossa rápida revisão objetiva de principais conteúdos que caem nas mais diversas provas, né, das mais diversas bancas, a tal da crase. Galera, tem um pronome só que aceita, lembra? Aproveitando aqui a questão, se liga nessa. Emanado, tem uma só que aceita, que é o pronome indefinido. Esse é o único que admite a crase da estrutura. Pronome indefinido, certo? Então, ó, a outra pessoa. Porque é possível fazer isso aqui, ó. Ao outro homem. Beleza, turma? Aí, olha só, se liga comigo nessa próxima tela. Vejam, olha que legal. Lá na plataforma, logo abaixo a questão que vocês resolverem, haverá esses comentários. Eu acho, tá? Vou falar da parte de português, que quanto mais objetivo, melhor. Certo? Vejam ali, ó. Gabarito alternativa A, alheia a nós, ó, diante de pronome pessoal, jamais crase. Porque eu sei que vocês já estudaram, a galera já estudou. Estamos ligados que só com substantivo feminino. Vejam. Linha 28, estende-as mais. Ó, após verificar o substantivo feminino, áreas, vejam, após a lacuna, aplique-se a substituição. Ó, lugares, eu vou arrumar depois lá, turma. Lugares, certo? Deixa eu arrumar aqui já. Ó, lugares. Beleza? O que está fazendo brotar a cada dia, ó? Diante de pronome indefinido, jamais crase, claro. Aí, como eu disse, exceto outra. É o único que aceita. Então, turma, vai ter lá, claro, né? Vai estar lá, eu vou revisar para não ter nenhum erro lá, ortográfico e nada mais, mas vai estar assim. Os comentários, ó. Faz a questão e já vem até, é legal, para tu entender. Ou lembrar, olha aqui, ó, não cuidei o cada, achei que era substantivo, adjetivo, enfim. Vamos ver a próxima que eu trouxe? Olha aí, ó, essa questão é legal. Não sei se vocês já viram. Tem sido tendência nas últimas provas. Tá? Isso a gente fala, tá, turma? Isso recai na matéria de concordância. Beleza? Que é aquela assim, ó, de pegar uma palavra, se ligou nessa, concurseiro, ó? Se ligou nessa? Pegar uma palavra e substituir por outra. E ver quantas alterações ocorrem dentro do período. Porque estão relacionadas a essa palavra dada. Deixa eu colocar em evidência aqui, ó, pra gente analisar. Vejam. Para o psicanalista Miguel Calmon, na medida em que as instituições sociais, que têm por função produzir... Bom, beleza, aí vem o trecho, aí vem a pergunta. Caso colocássemos a palavra instituições no singular, aí, turma, essa é a principal parte, ó. Quantas outras? Essa é a principal parte. Quantas outras do parágrafo? Sempre que vier, se liga nessa, concurseiro, sempre que vier essa estrutura, ó, não contar a palavra do enunciado. Ou seja, instituição não entra. Bora para resolver? Olha só. Então começa assim, ó. Sempre começa do início, tá? Normalmente as bancas dão uma palavra no meio do período, então volta para ver se não tem nada, porque às vezes, não é muito comum, mas às vezes, né? Pode aparecer, pode ser que haja uma palavra que se refira a essa estrutura. Vamos ver. Para o psicanalista Miguel Calmon, na medida em que, aqui a primeira, ó. Número 1. A instituição social, certo? Instituição não conta por conta da expressão quantas outras. A instituição social que tem, galera, concurseiro, tu tá louco, se liga. Esse tem é o que passa, mas passa batido assim, ó, direto e reto pela galera. Passa demais. Então, ó, perde o acento, né? 3 palavras. Produzir um certo bem-estar. Fracassa. Certo? Fracassa. As instituições fracassa. Pessoal, nesse tipo de questão a gente só pode substituir
A gente só pode trocar aquilo que for sinônimo da palavra dada, ou que for um verbo dela, que é o caso do tem e fracassa. Olha a outra. O que se destaca na prática social e individual é a busca do bem-estar a qualquer preço. Ou seja, questão 2 aqui, 4 palavras. Letra E, de emanado de luz. Certo? Olha as anotações, vejam. Dica inicial. Lembre-se de que sempre que esse tipo de questões puser a expressão quantas outras, não se deve contar a palavra do enunciado. Aí eu coloquei ali, ó, as estruturas que mudam, né? Muda só o que for relacionado à palavra. Certo, turma? Beleza? Tá louco. Pessoal, quanto mais nós praticarmos, quanto tu mais assistires vídeos com o professor ou comigo aqui na Udou explicando as questões, tenho certeza que, primeiro, mais certeza tu vai pegando da matéria e tu vai acertando mais, vai entendendo mais, vai eliminando as dúvidas. Vamos ver a próxima que eu trouxe? Ó, nexos, conjunções, orações, questões bem comuns, né? Número 3. Assinale as seguintes assertivas a respeito dos nexos coesivos presentes no texto. A conjunção portanto poderia ser substituída por desse modo, ó, sem alteração de sentido, já que ambos apresentam a conclusão, o portanto é conclusivo. O desse modo também, né? Equivale a por isso. De um raciocínio ou exposição de motivos anteriores, então a 1, fechou. Deixa eu ver só se eu botei aqui. Ah, aqui, ó. Quais estão corretas? Porque às vezes, né, turma, só deixar bem claro. Às vezes ela pede para marcar a incorreta e a gente não percebe. É muito louco isso. Certo? Então, cuidado. Então vamos lá. A 1 está certa, já cai aqui e já cai aqui. Ali está a frase. Eu coloquei a frase abaixo aí, ó. Explicita, portanto, explicita desse modo. Mesma lógica. Tanto, portanto, quanto desse modo, nexos, coordenados, conclusivos. Fechou, se equivalem. Agora, olha 2. A palavra, todavia, é uma conjunção adversativa. Sim, coordenada adversativa. E poderia ser substituída por embora, sem alterar o sentido da frase em que se encontra. Deixa eu ver se eu botei a frase aqui. Ah, tá aqui embaixo. Na verdade, existe uma consequência. Embora ela é mais demorada, aí fica assim, ó, embora ela seja. No momento em que a gente troca o todavia pelo embora, tu já tem que mexer na estrutura. Seja. E turma, todavia, deixa eu colocar aqui, ó. Todavia é diferente do embora. O todavia é diferente do embora. Não tenho dúvida. Então não fecha 2. Por quê, professor? O todavia, como diz a questão, é a adversativa. E o embora é a concessiva. Caem bastante essas duas. Caem muito. Então, se a 2 está errada, cai aqui. Bom, ou é A ou é a D. Ou seja, ou é apenas a primeira, ou é a 1 e a 3. Bora lá, galera. Amanhã, hein? Se liga, galera. Amanhã, hein? Lançamento da plataforma Odon Questões, certo? Se liga aí. O advérbio assim, linha 27, apresenta a ideia de conclusão de ideias e poderia ser substituído por portanto, sem alterar o sentido da frase. Aqui, top demais. O assim também. Ó, a galera conclusiva, né? Que também é uma família coordenada que cai bastante. A gente tem o portanto, o por isso, o assim, o desse modo, que apareceu ali na outra tela, né? Ó. E aí, a gente tem esse cara aqui, tem o logo, né? E tem esse cara aqui que é meio esquecido pela galera. Que é o por conseguinte. Ó, turma. É sempre bom, volta e meia volta, a gente listar os nexos, né? Que é uma matéria, né, que cai bastante, ou está muito atrelada à compreensão textual. Então, questão 3, letra D, Dinamarca. Vamos ver o que vem mais aí? Ó, vejam, turma,
Conjunção, portanto, comentário, pode sim ser substituída, uma vez que as estruturas são equivalentes, ou seja, pertencem à mesma classificação das coordenadas sindéticas conclusivas. Beleza. Não é possível executar, dado que o nexo embora é uma conjunção subordinada adverbial. Ou seja, não pertence à mesma ideia do todavia aqui, adversativo. Beleza, galera? Então é assim que vem, a gente põe um comentário objetivo, não dá para botar uma redação, né? Não, nem precisa. No momento em que tu consegue objetivar, mais tempo a gente ganha para fazermos mais questões. Bora lá na 4? Olha ali. Assinale a alternativa que indica o número de palavra que exerce a função sintática de núcleo do sujeito. Aí, turma, lá na nossa aula, lá no curso regular, a gente estuda bastante análise sintática. E a gente lembra, qual é a primeira coisa que se procura? O verbo. O verbo está aqui, ó. Foram formados. Beleza. Procura-se o verbo só para confirmar se ele não é o haver ou o fazer. Lembra essa dupla infalível? O haver e o fazer, concurseiro, não tem sujeito. São impessoais, né? Não, professor, é o foi formado, é uma locução ali, né? Uma locução passiva. Então a gente faz isso aqui, ó. Puxa para ele e pergunta, ó. Faz isso aqui, ó. Quem é que foi formado? Quem é que foi formado? A gente está procurando sujeito porque a pergunta fala sobre núcleo do sujeito, ó. Assim, quem é que foi formado? Os primeiros médicos brasileiros. Esse é o sujeito da frase. Ó, esse é o sujeito. E aí, turma, lá na aula, a primeira coisa que a gente aprende é o seguinte. Todas as vezes, se liga nessa, manado, todas as vezes em que tu achares um sujeito, o núcleo dele normalmente é um substantivo. Ou seja, questão 4 vai ser letra A. Tá aqui, ó, médicos. É a palavra principal. Tá, e os outros? Bom, brasileiro está se referindo a médicos, né? Então, brasileiros é o adjunto adnominal. Lembra, pessoal? Quem está dentro da função não é o núcleo, mas se refere a ele, adjunto adnominal. Lentamente, uma vez que trouxe esse mente aqui consigo, adjunto adverbial, no caso de modo. Opa. Modo, ó. Começaram a substituir, ó. Os primeiros médicos brasileiros começaram a substituir quem? Vejam que os números 4 e 5 estão dentro do objeto direto. Também vai ter núcleo. Médicos é núcleo aqui. Ó. Aqui é adjunto adnominal. Isso aí tudo a gente estuda no curso, turma. Na aula de oração sintática, oração, né? Análise sintática da oração. Aí, mais uma vez, por que é a letra A, então, professor? E não é a D? Porque o enunciado está falando em núcleo do sujeito. Vamos ver como é que ficou no comentário isso aí tudo? Ó. Lembre-se de que, para encontrar a função sintática do sujeito, é preciso questionar o verbo pessoal. O que é que ou quem é que? Então, ó, quem é que foi formado? Os primeiros médicos brasileiros. Núcleo é sempre a principal palavra da função que geralmente é representada pelo substantivo. Então, a gente achou o sujeito. Dentro dele tem um substantivo médicos? Fechou. Essa é a resposta conforme o enunciado ali. E aí, turma, coloquei lá, ó. Qual a função de todo mundo? Ó, adjunto adnominal, advérbio, objeto direto, adjunto adnominal do objeto. Beleza? Bora! Aí aquelas bonitinhas clássicas, né, turma? Questões de ortografia. Vejam, das seguintes palavras retiradas do texto, qual foi escrita incorretamente, considerando-se o novo acordo ortográfico? Aí a gente tem nel, ó, os prefixos, vejam. Nel, super, alto, co e mal. Mal não é prefixo, só esses aqui. Esses são prefixos. O mal, ele é considerado radical. Beleza. Bom, vamos lá, turma. Onde é que está o erro aí? Diz aí que eu falo. Emanador, para tudo. Para. Galera, diz daí que eu ouço daqui. Qual dessas alternativas apresenta erro? Qual dessas? Tu tá louco que vocês estão estudando? Show de bola. Acertaste.
Muito bem. Se ligou aí, Manu? Acertou? Ah, ganhaste um bis branco-limão. Pessoal, a gente vai marcar a letra D. Por quê? Porque o prefixo co e também o prefixo re, embora ele não tenha sido citado aqui, mas é a mesma lógica. O prefixo co e re nunca tem hífen. Beleza? Co e re nunca tem hífen. Nunca apresenta hífen. Certo? Olha o comentário da questão, turma. Vejam, acompanhem comigo aí. Ó, neo-sensação. Prefixos terminados em vogal, como neo, ó, neo, contra, ante, ante, por exemplo. Ultra, mini, macro, vários outros. Prefixos terminados em vogal só exigem hífen diante de H ou vogal igual. Então, por isso que não tem hífen na letra A. Quando a próxima palavra começar com S ou R, deve-se dobrar a consoante entre as vogais. Certo? Olha ali, turma, ó. Por isso que sensação começou com S, dobrei a consoante. Super, prefixos terminados em R, hiper, super e inter. Ó, no caso ali, falamos do super. Só exigem hífen diante de H ou letra igual. Nesse carro é ótimo. Nesse caso, seria o R. Só para botar um exemplo, ó. Super, revisão. Certo? Ó. Autoajuda. Prefixos terminados em vogal, mesma coisa. A e a C termina com vogal, ó. Igual. Mal passado. O radical mal exige hífen em 3 situações. Diante de H, letra igual, que seria o L, e diante de vogal. Por isso que mal passado está certo. Tudo junto. Ó, turma, diante de H, mal-humorado, mal limpo, vejam, e mal-estar, diante de vogal. Beleza? Vamos ver, acho que dá tempo para a gente ver mais uma. Bora lá então. Questão número 6. Considerando o emprego correto da vírgula. Bora lá, galera. Tá, ó. Para aí. Daqui a pouquinho, se liga nessa, galera, aqui, ó, na nossa live. Daqui a pouco vai chegar o professor Alan, certo? O professor Alan tá chegando por aí, hein? Vamos lá, então. Questão número 5. Ou questão número... Deixa eu ver aqui, turma. Questão número 6. Questão número 6. Considerando o emprego correto da vírgula, analise. Então, foi dado ali, ó. As linhas 2, 9 e 34 foram colocadas vírgulas. E aqui vem os questionamentos, ó. A ocorrência da vírgula, da dupla vírgula, achurada, ou seja, marcada na linha 2, deve-se à separação de um aposto? Lembra, turma, que aposto é tudo aquilo que explica, que esclarece um termo anterior. E ali, ó, ao longo das últimas 8 décadas, a gente tem uma ideia nítida, lógica, clara de tempo. Ou seja, adjunto adverbial. Então, não fechou a primeira. Então, já cai aqui e aqui. A vírgula achurada marcada na linha 9, ó, destaca a separação de uma oração coordenada. Aí, turma, eu vou ter que achar lá uma conjunção coordenada. Tá ali, ó. Vejam ali que eu circulei, galera. Rápido e simples, né? Então, a 2 fechou. Cai aqui. Bom, ou é a B ou é a E. Ou é apenas a 2, ou vai ser a 2 e a 3. Vamos ver. Na linha 34, a vírgula achurada demarca a separação de uma sequência de termos que tem a mesma função sintática. Em outras palavras, turma, enumeração. Enumeração. Sequência de termos ou termos, ó, sequência de termos ou termos justapostos ou palavras justapostas, tudo isso nos leva à enumeração. Vamos ver ali. Ó, um grande impacto econômico, político e social. Fechou. Isso é termos justapostos, sequência de termos e todos, obviamente, têm a mesma função sintática. Então, turma, questão 6, letra E, de Amarado de Luz. Olha como é que eu coloquei na explicação, ó. Então, turma, é assim. O Dom Questões vai funcionar assim. Questão, explicação objetiva e direta.
para vocês se darem bem no esquema. Olha aí, galera, então, não esqueçam, o lançamento da plataforma amanhã, Emanados de Luz, amanhã, certo? E agora, com vocês, se liga aí, tá contigo, professor, pega aí, Alan na área. Até mais, turma. Bons estudos. Salve, salve, professor Juliano, tudo bem? Vamos embora, dar continuidade aqui à live. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo na paz, suave na nave, como eu digo sempre. Professor, depois de uma aula dessa, gente, do professor Juliano, uma aula que eu chamo o quê? Massa Show. Aula Massa Show do professor Juliano. Vamos lá dar continuidade, né? A nossa live aqui, rumo ao sucesso, como eu digo sempre, rumo à vitória, beleza? Vamos lá, gente. E aí, tudo tranquilo, suave, né? Então, gente, saiba da importância das disciplinas básicas. O professor Juliano aí deu a sua aula, continuamos aqui com matemática, porque as disciplinas básicas são conhecidas como básicas nos editais, devido ao fato de que tem um peso menor na hora de calcular a tua nota. Porém, se tu galga uma vaga, que essa vaga é mínima, quer dizer, concorrência alta e poucas vagas nos concursos, o que é que está acontecendo? Você tem que, sua pontuação, seu sarrafo de nota, sua média tem que ser alta. Então, para ser alta, não é só a disciplina específica que vai fazer isso. Ou você também faz uma nota boa, né, em relação às básicas, ou você, muitas das vezes, vai estar fora, porque a quantidade de vaga não é muito grande. Não é isso? Então, vamos saber, tomar cuidado com a importância de quê? Com a importância sempre de estudar as disciplinas básicas. Beleza? Mas de resto, está tudo em paz e vamos lá, rumo ao sucesso, uma vitória. Lembrando que, gente, teremos aí, galera, só lembrando, plataforma Odon Questões, topada, como diz, Massa Show, beleza? Simbora, gente, simbora. Sem muita conversa, vamos lá para a questão 1. Pessoal, questão 1. Sabes que a razão entre as medidas em centímetros do comprimento e largura de um tampo de mesa retangular é de 7:3 e que a diferença entre essas medidas é de 120 centímetros. Nessas condições, é correto afirmar que a medida da largura desse tampo é igual a quanto? E aí, galera, como é que eu faço uma questão dessa? Na hora que ele começar com essas palavras, 7:3, 8:2, 2:5, enfim, ele está te dando aqui uma ideia de proporção matemática, beleza? Então vamos chamar aqui, nessa questão, gente, vamos chamar de o comprimento de A, pode ser X também, tá, gente? Comprimento de A, eu vou chamar o comprimento de A, tá? Eu vou chamar a largura de B. E aí, vamos lá. Ele falou que A, estando para B, corresponde a 7/3. Beleza? Uma ideia. A diferença entre eles, assim foi falado, é 120. E agora? Professor, eu estou diante de um sistema de equação? Nossa, não. Na hora que ele te dá essa proporção entre duas ideias, aqui está falando de tampo, né, gente? De comprimento e largura do tampo aí de uma mesa. Ele te deu uma proporção, olha aqui em cima, ó. Ele te deu essa proporção. Na hora que ele te fala essa proporção, o que é que a gente faz na matemática, gente? Olha aqui. Você desenvolve uma propriedade que faz o seguinte, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Suave. Coloca o quê? A primeira razão como forma de subtração no numerador, como também a segunda razão. Então, A menos B está para... E aí vem a dúvida. Para quem, professor? Para A ou para B? Gente, qual foi a pergunta final? Sempre destaque o comando da pergunta final. É correto afirmar que a medida da largura. Largura eu chamei de B. Então, você coloca para B. Se falasse em comprimento, você colocaria para A. Do outro lado, a mesma coisa. Se eu fiz subtração de um lado, faço do outro. 7 menos 3. Tá, gente? Cada razão dessa, ó. A para B, A menos B. 7/3, 7 menos 3. Só que quem está de frente a B é que entra aqui, ó. Cuidado. Quem está de frente a B é o 3. Se fosse o A aqui embaixo, ficaria 7. Quem está de frente a B é o 3. Só que aí, galera, olha aqui para o professor. Ó aqui. Quem é A menos B? Já está pronto, gente. A menos B é 120. Olha aqui o 120.
Tranquilo aí, suave? 120, se você pegar aqui e fazer o quê? 120, substituindo, né, gente? Aqui, ok? Aqui é 4 e aqui é 3. Fazemos o que aí? Faz o X, né? Pá, pá. Meios extremos. Mas toda vez que for fazer um meios extremos, se ligue do professor Alain. Você vai fazer o quê? Ver se dá para cortar números na horizontal ou na vertical. E dá, pessoal. 120 com 4 está na mesma horizontal. Eles são grandeza diretamente, como diz a matemática. Então, posso fazer o que aqui? Cortar, simplificar. Dividir por 4 tudinho. Aqui daria por 4 dá 1, por 4 dá 30. Para ganhar tempo no final, tá? O meios extremos teu ficou B vezes 1. Vamos matar? B vezes 1 na matemática é B. 30 vezes 3, não é isso, gente? 30 que sobrou aqui, ó. Vezes 3, 90. E aí você corre para o sucesso, corre para a vitória, marcando letra E. Beleza? E aí, tranquilamente. Então, toda vez que ele vier com uma proporção assim, gente, e uma diferença, ou uma soma, se fosse soma aqui, né, fosse A mais B, então você colocaria A mais B lá em cima. E não menos, colocaria o mais. Aplicaria a mesma propriedade. Fechamos, letra E, suave na nave. Vamos embora. Vamos lá. Questão 2. Considere que os professores gastam sempre o mesmo tempo para corrigir cada avaliação. Sabes que 15 professores corrigem 180 provas em 3 horas e meia, 3 horas e 30 minutos. Para corrigir 240 provas, 18 professores gastarão aproximadamente que tempo? Aproximado, né, gente? Isso é uma regra de 3, tudo bem? Regra de 3. Composta. Quais são as ideias? Profs, eu tenho aqui provas, que seria meu trabalho, né, gente? Ideia de trabalho, tarefa e tempo. Vamos lá, 15 profs fizeram o quê? Corrigiram 180 provas em 3 horas e 30, então 3 horas e meia, tá, gente? Eu tenho que associar para um tempo único, ou tudo em hora, ou tudo em minuto. Deixei em hora, 3,5 de hora, né? 3 horas e meia. E aí eu tenho aqui 240 provas e 18 professores. E ele quer saber esse tempo, não é? Mas ele quer saber esse tempo em quê? Quer saber esse tempo em fracionado. Mas vamos achar em hora logo, né? Gente, toda vez que fizer uma regra de 3, na mesma coluna tiver zeros, independente se vai ser direto ou inverso, tuas ideias que você vai comparar as grandezas, você já pode cortar esse zero, tá? Ganha tempo. Se ligue, beleza? E agora, como é que eu faço a regra de 3 aqui? Meus alunos odon, ó, você isola o X, passa um tração e o número que está com o X, eu faço o quê? O número que está com o X, eu pego isso aqui, ó, vou destacar, ó, já joga lá em cima. O que é que eu vou fazer aqui? 3,5. Já joga no numerador, tá? E começa agora. Faz a pergunta de uma coluna numérica para da letra. Sempre. Prova, esquece. Vamos para a prova aqui. Prova, ela passou de 18 para 24, tirando os zero, né? Aumentou prova, precisa de mais tempo ou menos tempo. Esquece professor. Você vai aplicar 2 regras 3 simples. Se ligue. Vai precisar de mais tempo, concorda? Se aumentou prova, quem manda na bagaça, como eu digo sempre, é o sinal do X. Se o sinal do X deu positivo, fica lá em cima, sempre pensando no numerador. Numerador, a parte de cima da fração. O maior, porque deu mais. Se desse menos, ficaria o menor. Então, se X deu mais, 24 sobe, que é o maior número, e 18 desce. Continuando a parada. Vamos para agora porque a nossa avaliação é professor e tempo. Sempre uma coluna numérica com a da letra. Aí você faz o que aqui? Vou dar uma apagada aqui, né, gente, para não misturar as ideias. Professor aumentou. 15 para 18. Tenho mais gente para corrigir prova. Esquece prova agora. Se eu tenho mais gente, é como se prova agora sumisse. São 2 regras 3 simples. Você vai fazer. Mais professor, menos tempo, né, gente? Eu tenho mais gente para fazer a atividade. Opa, sinal do chess é negativo. Quem manda lá em cima é o sinal do X. X é o menor sobe, que é o menor é 15, 18, 10. E agora você começa. Sempre digo, na hora que tu monta a tua regra de 3, tenta não multiplicar tudo para não ficar um número tão grande, tá? Extenso, gente. Simplifica ao máximo.
Eu podia simplificar quem com quem, ó. Esse com esse, ó, por 6 daria 4, por 6 daria 3. Esse com esse por 3 daria 5, por 3 daria 6. Eu vou reescrever o que está acontecendo, tá, galera? Vou nem multiplicar agora. X igual a 3,5, não é isso? 4 que sobrou da simplificação e 5. Lá embaixo, 3 vezes 6. Posso simplificar mais? Com certeza. Posso simplificar logo aqui, ó. 4 com 6 por 2 dá 2, por 2 dá 3. Aí já melhorou, né, galera? Aí já melhorou bastante. Sempre faça isso que ajuda bastante ao final. Ó, 2 vezes 5, 10, lá em cima. 2 vezes 5, 10 vezes 3,5, 35. 3 vezes 3 sobrou aqui, ó, 9. E aí você vai dividir 35 por 9. Cuidado que você vai dar em hora antes, né? 3, né, gente? 27, 4 passa, dá 36. Você sobra aqui quanto, gente? 27, sobra 8. Se eu quiser colocar um zero aqui, ó, 9,81, então é 8. 72, sobra 8. Vai dar aproximadamente uma dízima, 3,88. E o que seria esse 3,88, galera? 3 horas já é. Então, letra D e letra E já morreu. Por quê, professor? A parte inteira do quociente é as horas que você precisa, porque você calculou em horas. Aí o que mata aí é o seguinte, o que é que sobrou, gente? Sobrou 0,88, vamos pensar aproximadamente. Se sobrou 0,88, vou apagar aqui para a gente fazer esse cálculo final. Passar esse 0,88 para minutos, é só você pegar isso aqui e multiplicar por 60. Vocês vão chegar a aproximadamente 53 minutos, tá ok? Então ficamos com o quê? Porque, gente, o que fica fracionado decimal passa para outra unidade. A unidade é hora, minuto, segundo, né? De hora para minuto, eu multiplico por 60. Tudo bem? É o que sobrou ali, então, 3 horas e quanto, gente? 53 minutos. Letra C de concursado, letra C de concursada, eu tenho certeza, porque você está no melhor curso, o melhor curso é o Odon Concurso. Tranquilo? Suave na nave? Vamos embora? Aí você tem aí, ó, questão 3. Considere a afirmação a seguir e os 5 itens da sequência. Se os valores lógicos, proporções lógicas, ó, de duas proporções simples são falsos, P e Q, A e B são falsos. Então, o valor lógico do ou da entre elas é verdade. Olha só, você tem que partir desse princípio. Os dois anteriores são falsos. Ele quer que ao final dê uma verdade. Quais são, em outras palavras, os conectivos, né, gente? E ele não fala em relação a i, ou, se, então, se somente se, ou. Que são os 5, né? Fala dos nomes deles. Tem que ficar atento também, tá? Então, no caso aí, ó, disjunção, que é o primeiro. Vamos justificar? Disjunção é o ou, tá, gente? Partindo do princípio que são falsos, na regra do ou, vou colocar o símbolo. Vou me corrigir aqui para a gente estudar mais. O símbolo é esse, ó. O ou, gente, ele namora com o verdadeiro. I love you, verdadeiro. Então, se aparecer um verdadeiro de um lado ou de outro, claro, se aparecer 2 vezes, já é verdadeiro. Então, o ou namora com o verdadeiro. Se não tem verdadeiro, continua sendo falso. O único caso que o ou é falso é esse. Então, ele quer que dê verdadeiro, já não foi, né? 2, 1 já não é. Conjunção é o i. O i namora com falso. Se tiver falso em algum momento, é falso. Então já não é. 3. Vocês têm aí condicional. Condicional, gente, não é isso aqui? Sempre FF. Fala dele, ó. Tem que ser falso inicialmente. Isso aqui vai dar verdadeiro, porque o único caso no sim então que é falso é vem fazer fofinho. O único caso no sim então na condicional que é falso é esse aí. Então, qualquer caso, FV, VV, FF dá verdadeiro. Opa, já achei um, a 3 está dentro. Né, gente? Beleza? Vem fazer fofinho. Tranquilo aí, suave? Vamos embora. Questão 4. Questão 4. Observação 4 aqui tem 4. Bicondicional. Bicondicional FF. Bicondicional, qual é a dica importante? Quando iguais, VV ou FF dá verdadeiro. Quando iguais dá verdadeiro. Então, 4 também entra. Já achamos a resposta, eu acho, hein? Mas vamos lá? Disjunção exclusiva. Esse símbolo aqui, ó.
Disjunção exclusiva quando iguais dá falso. Dica: a regra da disjunção exclusiva é oposta à regra do se somente se, oposta ao item 4, afirmativa 4. Então, aprendendo se somente se, você vai botar na cabeça que a regra da tabela verdade, o é oposta, é o contrário. Então, aqui daria falso. Beleza? Então, vamos lá, gente. Qual é o item que eu marco aqui? Vamos lá. 3 e 4, 3 e 4, aonde? 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4. Letra C de novo. Letra C de quê, galera? Letra C, professor, de concursado, de concursada, suave na nave. Não é isso? Suave na nave, tranquilo aí, vamos embora. Simbora, rumo ao sucesso, rumo à vitória. Simbora. Galera, questão 4. 1, 2, 3, 4. Em uma questão de prova de matemática, o professor escreve a seguinte proposição. Se então, né, acerta, entre parênteses, negação de um R ou S. E afirma possuir o valor lógico falso. Essa resposta já é falsa. Diante das informações, os alunos deveriam analisar os seguintes itens. E no final, ó, a alternativa que apresenta o item. Qual a alternativa que apresenta o item, galera? Vamos lá, que apresenta o item. Conseguir identificar com valor lógico verdadeiro ao final. Qual desses itens aqui ou quais serão verdadeiros? Primeiro vamos analisar a premissa lá, né? Eu tenho que saber como é que fica aquilo ali. E aqui eu tenho se então, entre parênteses, negação de R ou S, né? Mas ele falou que isso vai dar falso. O único caso que é falso é o quê? Vem fazer fofinho. Falei quase agora com vocês isso aí. Então, isso quer dizer o quê, galera? Quer dizer o quê? Que a primeira, necessariamente, aqui é verdadeiro. E esse conjunto da obra é falso. Mas, professor, o conjunto da obra é falso. Mas, separadamente, negação de R e S, como é que eu vou saber os símbolos dele? Só que só tem um caso na tabela verdade do O que é falso. Quando ambos são falsos, vimos também quase agora, quando ambos são falsos, a resposta é falsa. Então, posso dizer com certeza que negação de R é falso e negação de S, e o S também é falso. Tranquilo? E teria que saber separadamente para matar a questão lá embaixo. Aí ele vem com essa ideia, ó. K, afirmativa one. K, né? U, pá. E aí, galera? Esse K eu não sei quem é. Mas eu sei o lado de cá. Já dá para matar alguma coisa. O U é verdadeiro. Se esse U, gente, é verdadeiro. Olha aqui, eu vou só substituir, tá? Aqui é uma verdade, tá lá em cima, ó. Opa, regra do o ou namora com verdade. Lembra que eu falei? O ou namora com verdade. Apareceu uma verdade, aqui já é verdade. Não importa quem é esse. Mas daria para saber quem é esse, não daria? Ou e o S está lá em cima, ó, falso. Só que eu sei que esse conjunto aqui, entre parênteses, a resposta final dele, eu sei que isso aqui é verdade. Por quê? Com regra do ou, tabela do ou, se aparecer um verdadeiro, é verdadeiro. Ele, I love you, verdadeiro. Ok? Então, gente, isso aqui vai dar uma verdade, não vai não? Porque, independente desse caso ser falso ou verdadeiro, essa ordem aqui, ó, falso com V, F com V ou V com V, no se então vai dar verdadeiro. O único caso que é falso é VF dando F. Então, isso aqui já vai dar verdadeiro. Então, a 1 tá ok, tá? A 1 tá dentro. Vamos para 2. A 2 me diz o quê? Que é o se então, ou se somente se, né, gente? R, né? Mais tranquilo, ó. Quem é o U? U tá lá em cima. Deu verdadeiro, professor. U deu verdadeiro. Então, coloca uma verdade aí. Só estou substituindo, tá, gente? Pelo símbolo de verdadeiro ou falso. Vamos lá. E o Rzinho? Opa, negação de R deu falso. Aqui não é negação de R, é o oposto. Se lá deu falso, aqui é verdadeiro. Também, gente, quando for iguais, resposta da verdadeira. Então, o 2 também entra como uma das soluções da questão. 1 e 2 bateu, galera. 1 e 2 está batendo. 1 e 2 está batendo. Você já pode eliminar o quê? A B e a C, que não tem 1 e 2. Tem que ter 1 e 2. Então, só ficamos com A e B. A e D, né?
E aí vamos lá, analisando agora a 4, tudo bem? Ou a 3, né? Afirmativa 3. Afirmativa 3. Vamos embora, 3. Ó, a 3 diz o seguinte: negação de S se somente se K. E aí, gente? Negação de S, lá em cima, na premissa, é negação de S? Não. É S, que é falso. Então, negação vai dar verdadeiro. Não é, gente? É o oposto. E aqui o K? Aí vem um BO. BO, boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência agora é o quê? Se somente se quem é o K? O K pode ser F ou V. Esse K ele não falou na premissa. Ele pode assumir o valor de verdadeiro ou falso. Não tem como provar. Porque se eu colocar verdadeiro no K, V e V dá V. Satisfaz a resposta. Mas se colocar F, então tem dois caminhos a seguir. Ela passa a ser um caminho inválido, né? Então não dá certo aqui. Então, no caso aqui, gente, a 3 está fora. Se a 3 está fora, só resta agora saber se a 4 é verdade. Mas tem que ir até o fim, ó. Questãozinha aqui, boa. Ó, galera. E até o fim aqui, o que aqui acontece? 4. É R, se então U. Não é isso? Vamos lá? Quem é R? O Rzinho lá em cima negando foi F. Então o R é verdadeiro. Quem é o U? O U é verdadeiro. Está lá em cima já. Ó. Mantém o verdadeiro. Então isso aqui dá V. Só tem um caso que é falso, que a gente já sabe qual é. Vem fazer fofinho. No si então. Então o 4 também entra. Então ficamos com a letra D. Questão bem elaborada, inteligente demais. Ok? Então veja a importância de vocês fazerem questões, veja a importância. Uma questão dessa, ela me dá todo o caminho dos conectivos, só não colocou aqui a disjunção exclusiva. Mas na questão anterior colocou, né? Então, preste atenção, se liga aí, Odon Questões vem aí, plataforma Odon Questões para quê? Para tu ficar suave na nave. Veja a importância de fazer questões. Fique ligado. Beleza? Vamos embora, live, massa, show! Vamos lá. Questão 5. E a questão 5, gente, me traz o quê? Em um programa esportivo, um comentarista de futebol fez a seguinte afirmação sobre o momento vivido pelo time X. Se o time X não se classificar para a Copa de Prata e perder o clássico final da semana, então seu treinador será demitido na segunda-feira. Vixe Maria, BO. Do ponto de vista lógico, uma forma equivalente de fazer a afirmação é... Gente, forma equivalente, ele quer a equivalência disso aí. E aí, professor, ele quer equivalência, ó. Mas só que se você olha, ele manteve o se, ó. O se, então, a condicional. É uma equivalência da condicional. Toda vez que ele mantém as respostas, o se, então, que começou a questão, ó. Vamos destacar. Ele começou aqui com se, aqui tem um então é como se fosse que a primeira oração, ou primeira proposição, como assim fale, né? É né, galera? Time X classificar para a Olimpíada ou para a Copa Prata ao final de semana. E a segunda é essa aqui, ó. Tranquilo? Manteve-se então, vou usar o que? O tal de contrapositiva. É com P se então que. Na equivalência é igual o que, galera? Você inverte negando e mantém o se então. Isso nós chamamos de contrapositiva, cara de prova de concurso. Beleza? Fique ligado, se ligue, isso cai bastante. Isso é equivalência, negando, invertendo, mantendo-se então. Então, a primeira, seu treinador será demitido na segunda-feira, tem que começar negando. Né? Aqui, em outras palavras, a primeira aqui, se eu vou dar nome a cada uma, aqui é P e aqui é o Q. Então você tem que ser negando, mantendo-se então. E a segunda também, vai lá pro fim negando. Só que tem aqui um negocinho, galera. Um negocinho, toma cuidado com FCC. Ó, no meio da história aqui de sucesso, vocês têm um I. I é um conectivo, é uma conjunção. Só que é como se a primeira proporção P ela fosse composta antes de chegar ao então. Essa proporção aqui, primeira P é tudo, tá, gente? O time X não se classificar para a Copa Prata e perder o clássico no final de semana. Isso tudo é P. Só que tem um I pelo meio, BO.
Só que tem que negar, ó. Negar isso aí, você vai negar as frases. O time de X não se classificar para a Copa Prata, o time X se classificar, né? A primeira negação. Só que como é que eu faço com esse Lei de Morgan? Lei de Morgan, fique ligado, se ligue aí. Então isso quer dizer o quê? Se o P é uma proporção composta, a negação dela você vai trocar o I pelo OU, mas continua negando as outras. O time não se classificar vai virar o time se classificar. Perdeu o clássico no final de semana? Não perdeu o clássico no final de semana, mas o I virará OU pela lei de Morgan. Por quê? Quando eu tenho o I com proporção composta, Morgan, a negação dela é o que, galera? O OU, negando as frases. E se tivesse o OU, a negação seria o I. Prestou atenção? Isso é muito frequente nessa banca aí, tá ok? Então, qual é a frase correta? A frase correta, gente, é a letra A. Observa aqui, ó, se o treinador do time não se classificar, porque lá está dizendo aqui, ó, se o treinador terá se demitido. Então, não classificar, não ser demitido, né? Então, esse time terá se classificar para a Copa Prata, terá, porque ele disse que não, ó. Então, terá, né? Só continuando aqui, prata, ou não terá perdido o clássico. Ele falou que ia perder lá. Ó o OU aqui. Então, o I virou OU. Fechou? Letra A de aprovado, letra A de aprovada. Suave, gente, da nave. Suave na nave aí. Entendeu? Duas questãozinhas ligadas a mais raciocínio lógico matemático. Matemático e 3 estritamente mais a linha da teoria de definições de proposições junto com seus conectivos. Beleza aí, gente? Então, ficamos por aqui. Lembre-se que amanhã, live, 8 da noite, às 20 horas, como assim chamamos, com a professora Massa Show também, professora Emanuele, olha o nome da criança, Emanuele. Então a professora Massa Show, a topada das topadas, vai estar dando a live amanhã com ela, lá 8 da noite, não perde, guarda aí, lembra, Emanuele está te esperando amanhã para essa live. Beleza, gente? Ficamos aqui com essa frase aqui, que eu gosto bastante. Enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do teu futuro. Charles Chaplin. Beleza? Então sonhe, mas busque, tenha foco, que você vai almejar sim sua vaga. Beleza, gente? Abraço do professor Alan César, tá? Estamos juntos nessa caminhada, firme e forte, rumo ao sucesso, rumo à vitória, como eu sempre falo para vocês. Abraço, professor, coraçãozinho e que Deus te proteja sempre. Cheiro! Valeu, galera! Valeu! Estamos te esperando amanhã, professora Emanuele. Valeu!